Seja muito bem-vindo, eu sou Frinéia Chaves e você está ligado na TV Universitária. No ar, a partir de agora, mais uma edição do programa UFO no Plural. Hoje você vai entender a contribuição que a Universidade Federal de Uberlândia pode dar para projetos de desenvolvimento econômico e social da cidade e da região. A instituição foi convidada para fazer um estudo de viabilidade da criação da RM Trial, região metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O convidado para esta edição é Eduardo Nunes Guimarães, vice-reitor da UF. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Professor, conta pra gente como é que esse convite desse estudo chegou aqui na Universidade Federal. Olha, esse é um trabalho que começou com a emenda parlamentar. Na verdade, uma deputada da região propôs o projeto. Esse projeto, então, foi absorvido pelas prefeituras da região, associações de municípios. Eles poderiam, e para que esse projeto tramite na Assembleia Legislativa, ele precisa do respaldo, do subsídio de um relatório técnico que lhe sirva de referência. Eles poderiam contratar o FMG, outras grandes instituições, Fundação João Pinheiro, e com a proximidade com a UF, conhecimento que a UF tem sobre a região, eles nos convidaram e nos deram aí um prazo de 4 meses para que pudéssemos elaborar o relatório, e nós elaboramos esse relatório técnico a pedido da Associação de Municípios. Legal, esse reconhecimento da capacidade da instituição, né? Isso é muito importante. Eu acho que, assim como estamos discutindo o tema da região metropolitana, a presença de grandes universidades no próprio Triângulo Mineiro, a UFO, o FTM, o IFET, a UENG também, isso tem que mostrar para a população que nosso trabalho não é só educação. Nosso trabalho também é dar apoio aos projetos, não só de empresas privadas, mas também do setor público, para pensar e projetar o desenvolvimento dessa região. É uma casa do saber e tem aqui produção científica de qualidade. Tem muita produção científica diversificada, temos profissionais da mais alta qualidade na universidade, nestas universidades, com capacidade não só de discutir os projetos, mas também de elaborá-los e de dar apoio nessa elaboração. Por falar em profissionais, quais participaram deste projeto especificamente? Esse trabalho, como ele foi de muito curto prazo, nós tivemos um tempo limitado para fazer a seleção. Então nós procuramos já grupos, na verdade, grupos de pessoas que já têm uma atuação direta sobre a temática do desenvolvimento regional. Então fomos encontrar no Instituto de Economia, no qual eu participo como coordenador, buscamos na Geografia e buscamos também no Instituto de Economia, no CEPES, que já produz uma série de trabalhos na região, profissionais já acostumados a fazer essa compilação dessas informações. Só pontuando para o telespectador, CEPES, Centro de Estudo e Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Então, 8 profissionais de duas grandes áreas, mais um centro de pesquisa. Isso. Foi quanto tempo de estudo, professor? Nós tivemos 4 meses, entre agosto e novembro, para iniciar o projeto e apresentar o relatório final e apresentá-lo às autoridades da região. Ok, foi apresentado o relatório, Quer dizer, é uma produção técnica, Sim. O estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade, isso é importante, ou seja, o estudo está dando subsídio à construção do projeto da região. Não é o estudo que define a região. A definição da região, a construção dela vai se dar agora num debate na Assembleia Legislativa de Minas, Profissionais de diversas áreas da região, de fora da região, poderão dar subsídio, contribuir. Já foram feitas na região várias audiências, chamando a coletividade. Muitos profissionais de fora, nós já escutamos, nós já identificamos propostas, sugestões. Então o relatório já contempla essas contribuições, mas a partir de agora muitos outros ainda continuarão a contribuir. Então é um relatório, ele serve de subsídio. A construção do projeto agora está sendo desenvolvida, vai ser desenvolvida na Assembleia Legislativa de Minas. Então, a participação dos parlamentares que representam a região é fundamental nesse processo. Este parecer, professor, ele dá subsídio para que a região seja criada conforme ela foi pensada, com os 66 municípios? Não, essa é uma outra questão. Quando nos encomendaram o trabalho, nos pediram que fizesse o estudo dos 66 municípios, ou seja, a ideia é uma ideia de unidade, de construção de uma grande unidade no Triângulo Mineiro, que é muito importante. Unidade entre os prefeitos, entre as representações políticas, representações empresariais, mas
O resultado do estudo nos mostrou que, dadas as características da região, características da sua formação histórica, características das articulações econômicas e sociais entre os diversos municípios, e considerando a experiência das regiões metropolitanas no Brasil, desde a década de 70 que nós temos várias regiões metropolitanas, nós chegamos à conclusão que o melhor, isso é a proposta do relatório técnico, é que a região começasse não com 66, mas com um agrupamento que variasse entre 14 e 17 municípios, né, tendo a nucleação bem definida em Uberlândia, Uberaba, Araguari, e um grupo de mais ou menos aí 13, 14, 15 municípios no entorno, à escolha e com a indicação já no relatório das lideranças políticas da região e da Assembleia. Isso só para facilitar a aprovação. Para facilitar. Depois disso, outros municípios poderão ser agregados. Correto, ou seja, o estudo foi feito para os 66. O que significa? Ele foi então desenvolvido a partir de uma forma de gradiente, ou seja, nós definimos uma primeira etapa, que imaginamos ser a mais importante, que é a criação da região metropolitana, com um núcleo, né, de em torno de 16, 17, 18 municípios. Depois nós criamos 3 novas etapas, aqueles agrupamentos que são os municípios que poderão vir a participar da região na segunda, na terceira, numa quarta etapa. Então nós já apresentamos um roteiro que já permite que aqueles que estão trabalhando na criação possam seguir. Claro que ao longo do tempo ajustes poderão ser feitos, mas no primeiro momento o que é importante? O importante é construir a região, consolidá-la, dar a ela um bom desenvolvimento, uma boa organização e planejamento e, na sequência, permitir que ela faça o seu crescimento. Agora, é importante lembrar, na estrutura brasileira, nós não temos regiões metropolitanas com mais de 20 municípios, ou seja, o padrão é entre 10, 15 municípios. Então, nós não estamos fugindo ao padrão, isso é importante, porque senão as pessoas dizem, mas eu queria que meu município também estivesse presente. Mas é bom lembrar, começar um projeto e já agregar uma diversidade muito grande em torno dele, as chances de funcionar são muito menores do que começar com um núcleo mais estruturado e, a partir dele, fortalecer essa união. Sim, e pode, de repente, ser a primeira região a ter esse número, mas agregando de forma devagar, né? Vai inserindo aos poucos. Isso, no estudo isso já aparece claramente, ou seja, a proposta de uma região metropolitana e a proposta de um colar metropolitano no entorno dessa região. E essa sugestão foi bem acatada? Essa sugestão foi muito bem acatada, acho que deputados, prefeitos da região, secretários, membros das associações fizeram um debate muito sério, né? Tiveram a oportunidade de fazer vários questionamentos a nós da equipe, tivemos diversas reuniões em que eles tiveram a oportunidade de compreender que a nossa proposta não era uma proposta de reduzir a região metropolitana, era uma proposta de consolidá-la no longo prazo, mas com uma estratégia de iniciá-la no curto prazo. Então a proposta que eles estão apresentando é uma proposta muito parecida com o que nós sugerimos, indicando 17 municípios para iniciar o processo. Ok, o nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. O UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes. www.comunica.ufo.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufo.br. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto.
Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Uma exposição permanente de minerais, rochas e fósseis, coletados em várias regiões do Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais. Campus Santa Mônica, Bloco 1Q. UFO no Plural está de volta, hoje destacando a enorme contribuição que a Universidade Federal de Uberlândia pode dar em projetos econômicos e sociais para a cidade e região. O nosso entrevistado, Eduardo Nunes, vice-reitor. Professor, eu brinco que o UFO no Plural tem um diferencial com relação aos outros programas que estão no ar. Nós temos participação popular e tem gente querendo fazer perguntas para o senhor sobre este assunto. Vamos acompanhar? Vamos lá. Meu nome é Alex Carvalho, eu sou professor do IFTM. Eu quero saber, com a implantação da região metropolitana, quais as vantagens para as instituições federais de ensino aqui da região? Como fica essa integração entre elas? Muito bem, Alex, a pergunta é muito importante. Em primeiro lugar, principalmente essas instituições são instituições federais, né? Elas já têm aí uma ligação embrionária, que é a mesma estrutura de poder. Mas no momento, só para você ter ideia da importância, nós já estamos trabalhando, UFO, UFTM, IFTM e prefeituras municipais, para a implantação no Triângulo Mineiro, né, de uma rede comunitária de alta velocidade de internet, a rede Comep, junto com a RNP, que vai já criar os laços de região metropolitana, mesmo antes do projeto da região metropolitana estar sendo aprovado. Ou seja, nós já estamos constituindo na região uma ideia de planejamento conjunto entre essas instituições, né, sob a liderança da UFO, para a implantação aqui em Uberlândia, ligando essas instituições, e em Uberaba, né, e isso já vai nos permitir um trabalho conjunto, não só de pesquisas, né, mas de planejamento de ações. Ok, então a união, ela visa a força, né, professor? Política, social, aumento de verbas, interesses comuns, é por aí? Ou seja, muito antes da consolidação institucional do projeto, nós já estamos trabalhando coletivamente, e essa é a parte mais importante. Ou seja, pensarmos e planejarmos conjuntamente o desenvolvimento das nossas atividades. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta? Bom dia, meu nome é Gledmar, eu sou estudante de Geografia da UFO e eu gostaria de saber se esse projeto é um projeto que é do interesse de todos os municípios, se é um interesse comum nosso, nosso dos municípios em geral, ou se é algo do interesse de Uberlândia, ou dessas possíveis cidades mais privilegiadas, e até que ponto esse projeto vai beneficiar os pequenos municípios. Essa pergunta também é muito importante, Gledmar. Na verdade, é um projeto em que os municípios podem se agregar voluntariamente. Então, ninguém vai entrar na região metropolitana sem ter sido convidado ou sem estar interessado. Nós temos recebido uma grande receptividade dos prefeitos
dos pequenos municípios, que eu acho que são os mais beneficiados nesse projeto. Por quê? Nós temos que entender o seguinte, que a economia e a vida social, ela não acontece só dentro do município. Né? Estudantes de Araguari estudam em Uberlândia, pessoas de Uberaba fazem compras em Uberlândia, alguém que se forma em Uberlândia vai trabalhar em Tuiutaba, ou seja, essa articulação ela já acontece. Os dados do nosso relatório mostraram a grande migração que já acontece internamente dentro desse Triângulo Mineiro. E os municípios pequenos vão se beneficiar muito. Por quê? Porque a partir da atuação da região metropolitana vai se criar uma unidade de planejamento, uma secretaria de planejamento, um órgão que vai permitir a todos terem voz na hora de tomada de decisões, ou seja, que melhorias vamos fazer em quais rodovias, como que vamos reestruturar a nossa educação na região. A saúde, a segurança, o transporte, né? Como que vamos negociar junto com o governo do estado, o governo federal, a vinda de melhorias nas nossas infraestruturas. Repasses de verba, Repasse de verbas, ou seja, acho que os municípios pequenos, que têm pouca representação na Assembleia Legislativa, na Assembleia Federal, terão outra oportunidade, ou seja, mais uma oportunidade de se fazerem presentes nas suas reivindicações. Isso é fundamental e essa é a ideia da unidade. Ganham os municípios, ganha o povo. Né? Ganha os municípios, ganha a comunidade principalmente. Ok, vamos para mais uma pergunta? Meu nome é Thiago Alves, sou do curso de Geografia, mestrado. Eu gostaria de saber como fica a questão de Uberlândia como cidade polo, ela polarizando esse recurso da região, como vão ficar os pequenos municípios, se os recursos continuarão vindo para Uberlândia e Uberlândia redistribuindo eles, ou esses municípios terão um papel diferenciado nessa nova organização espacial e urbana. Essa pergunta ela dá continuidade, uma sequência muito boa no sentido de que nós podemos dar, vamos dizer assim, uma outra visão para o público. Os municípios pequenos, qual é o grande desafio deles? O desafio dos municípios pequenos é que eles têm pouca base orçamentária, eles não têm recursos próprios, normalmente eles vivem dos recursos que eles recebem das transferências do governo estadual, do governo federal. E eles têm pequena capacidade, portanto, de planejar suas necessidades para além de uma reduzida capacidade do próprio gestor público. Então, a participação deles numa região metropolitana vai permitir que eles somem forças com o município polo, né, e que possam colocar as suas demandas, né, de uma forma mais prioritária no contexto da região. Então, por exemplo, quando uma empresa procura vir para o Triângulo Mineiro, normalmente ela enxerga primeiro Uberlândia e Uberaba, claro. Mas dentro de uma união de região metropolitana, ela pode enxergar o todo, porque estando num pequeno município, como Cascalho Rico, Monte Carmelo, Araguari, estou falando aleatório os nomes dos municípios, sim, essa empresa vai saber que vai ter o suporte do conjunto da região metropolitana. Então, os municípios poderão se beneficiar numa melhor divisão interregional do trabalho. Porque a lógica brasileira, infelizmente, é uma lógica de muita concentração em poucos municípios. Essa é uma lógica nacional, histórica nacional. E nós não temos no Brasil uma unidade de planejamento entre os municípios. Falta isso. Então, a região metropolitana, embora não seja necessariamente o melhor formato para isso, mas é um formato institucional que vai nos ajudar a suprir essa deficiência e a permitir a inclusão das demandas dos pequenos municípios que, com recursos próprios, não tem como sobreviver nessa dimensão nacional. Tá certo. Nosso bate-papo continua daqui a pouco. UFO no Plural vai para mais um intervalo. Continue ligado, a gente volta já. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO.
A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje falando de um estudo sobre a criação da região metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que foi produzido pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu queria, nesse bloco, dar continuidade às perguntas. Vamos acompanhar aqui, professor? Marcelo Servo Quelotti, coordenador do curso de graduação em Geografia. A minha questão é referente à importância de se levar em conta a questão conceitual do que se refere à região metropolitana. Porque, no meu entendimento, acho que estamos falando mais de uma questão de um consórcio intermunicipal do que, literalmente, uma região metropolitana. Então, eu gostaria de saber se, nessa contrapartida, a UFO, enquanto uma universidade que tem ensino, pesquisa e extensão, vai levar em conta esse debate teórico. Porque o que me parece que está havendo aí uma não compreensão conceitual. Era isso. Professor Marcelo, é importante. Nós já fizemos, ao longo do relatório, uma boa reflexão. O relatório está disponível para que as pessoas acessem no site das associações de município. Tem uma ampla discussão teórica já sobre o conceito disso aí. E, na verdade, o conceito de região metropolitana ele se diferencia bastante do conceito de consórcios intermunicipais. O consórcio também foi uma boa criação a partir de 2005, que permite aos municípios se associarem para discutirem ou resolverem ou enfrentarem questões específicas. Então, se pode discutir, quer dizer, é muito comum o consórcio em saúde, o consórcio em educação, mas o consórcio também permite enfrentar diversas outras abordagens, situações, discussões, interesses envolvendo os municípios. Mas, normalmente, um consórcio é para resolver um assunto específico. Qual é a ideia da região metropolitana? A região metropolitana ela é um pouco mais ampla, ou seja, são ações que envolvem a interface entre os municípios. Interfaces que acontecem no relacionamento econômico, social, político, e ela se transforma numa instância de mediação multinível, permitindo a prefeitos, através da região metropolitana, fazerem uma interface com o governo federal, o governo estadual. Então, o que eu gostaria de lembrar? O projeto não está concluído, está em tramitação, a sua colocação ela é fundamental. Nós temos uma grande discussão no cenário brasileiro sobre o papel da região metropolitana e as transformações da região metropolitana e convido professores da UFO, estudantes, comunidade,
para aprofundar essa discussão nesse projeto. E mais do que aprofundá-la, ajudar a construir o modelo de região metropolitana que nós estamos pensando em criar aqui na região. Então, acessar o estudo, ver o relatório, saber de uma próxima audiência, acompanhar de próximo, mais próximo e, de fato, participar, ajudar, porque não está pronto, né, professor? Sim, sim, é um projeto em construção e não digo só esse projeto do Triângulo. O Tantos projeto outros, das né? regiões metropolitanas brasileiras é um projeto que, na década de 60, tinha uma característica. A partir de 89, ele passou a ser competência dos estados. Então, cada estado hoje no Brasil cria suas regras, seus parâmetros para a criação das regiões. E as regiões no Brasil são extremamente diversas, né? O IPEA, Instituto Brasileiro que faz essa pesquisa, produziu um relatório recente, né? Tem... um grupo que estuda as regiões metropolitanas no Brasil também produziu um relatório recente fazendo toda essa crítica, que ela é muito importante, ou seja, qual o futuro das regiões metropolitanas e para que elas poderiam servir aos interesses nacionais. Está feito então o convite para a comunidade participar. Vamos para mais uma pergunta? Meu nome é João Guilherme, faço geografia. O projeto é um projeto meramente técnico ou ele vai beneficiar o aluno com pesquisa e extensão? João Guilherme, a sua pergunta também é interessante. Por isso que nós da UFO nos envolvemos nele, ou seja, nós não estamos dando suporte só como subsídio, mas nós entendemos que não só a UFO e não só os professores, mas alunos e todas as universidades, eles terão um grande campo de trabalho dentro da região metropolitana. Um dos benefícios, para citar um só, é que ao criar uma região metropolitana, nós vamos ter, a partir das políticas do governo, estatísticas muito melhores sobre a realidade dessa região, ou seja, uma massa de informações que serão produzidas pelos institutos de pesquisa brasileiros, que nos propiciarão muito mais subsídio, não só os nossos alunos de graduação, mas nossos alunos de mestrado e doutorado, na elaboração dos seus trabalhos de pesquisa, permitindo que a gente faça um refinamento nas projeções, no planejamento da região. Esse é um aspecto relevante. Por quê? Não é uma questão só política, né? A região metropolitana é uma proposta política, mas por trás dela tem uma série de benefícios e um deles é para nós, relacionados à academia, que podemos, através da região metropolitana, fomentar uma série de estudos. E o que já estamos fazendo, transformar a universidade na referência para que os políticos construam esse projeto, ou seja, que ele não seja só um projeto eminentemente político, mas um projeto com subsídio da academia, para que a academia ajude a pensá-lo, a concebê-lo e a transformá-lo num resultado para o cidadão. Pensando nessa contribuição que a academia pode dar, não só para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física, para o empresário que está agora nos acompanhando, quer abrir um negócio no Triângulo, como é que a UFO pode me ajudar? Fala um pouquinho desse trabalho, professor. E isso também é importante, Frineia. Nós, muitas vezes, temos a ideia de que o empresário sabe muito bem onde vai, por exemplo, investir ou localizar, e, na verdade, ele tem informações esparsas, principalmente quando ele procura uma região do interior, como é o Triângulo Mineiro. Ele tem uma visão, um olhar que o permite identificar Uberlândia, Uberaba como região, uma área progressista. Mas ele não conhece as especificidades dessa região. E cabe a nós, né, pesquisadores, estudantes, formatarmos estudos específicos que possam dar maior segurança na hora dessa tomada de decisão. Para o empresário privado, e também para os governos na hora de escolher qual é o melhor projeto de infraestrutura para a região. Muitas vezes a gente vê um deputado discutindo, vamos asfaltar a estrada A, vamos construir a ponte na localidade B, mas sem nenhum subsídio técnico. Né? E a pesquisa e a criação dessa unidade de planejamento, ela nos ajuda muito nesse sentido, e acho que isso vai permitir não só que o Triângulo Mineiro, quando for constituído como região metropolitana, tenha muito maior visibilidade nacional e internacional, que já é um fator importante para essa identificação geográfica, para atrair investimentos. E os nossos estudos poderão dar muito mais subsídios àqueles que vão tomar a decisão para errarem minimamente ou acertarem de preferência. Tá certo. Professor, foi muito bom os esclarecimentos. Obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para continuarmos esse debate. Ok.
UFO no Plural termina agora. Lembrando, se você quiser rever esta edição, ela será reexibida no sábado, aqui pela TV Universitária, às 14h. A partir de amanhã, ela estará disponível também no canal YouTube. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Um abraço para você e até lá.